Lucas capítulo 2, versículos 1 a 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império a recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhe tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, o Deus e Pai de nosso Salvador Jesus, o unigênito, aquele que é gerado do Pai desde todos os séculos. Nós te louvamos, Senhor, porque a promessa do Filho de Deus nos foi proclamada hoje pela manhã, e agora ouvimos em continuação o anúncio de que o nascimento do Filho de Deus é um dom de Deus para nós, que deve ser recebido com uma alegria, com um coração cheio de gratidão, um motivo de sobra para louvar a Deus por sua bondade salvadora para conosco, promovendo a paz entre aqueles a quem o Senhor quer bem. Abençoa-nos, Senhor, e a todas as igrejas de Jesus Cristo que nesse momento estão debaixo da pregação da Tua palavra. Cuida do Teu povo espalhado, anima e consola, protege e preserva, e dá força e graça para que todos nós possamos enfrentar as lutas diárias, combatendo o bom combate e proclamando o reino de Deus a todas as pessoas. Por isso, mais uma vez, pedimos que o Senhor use a Sua palavra e que o Seu Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração, fazendo com que tudo aquilo que nós temos ouvido seja de grande proveito para nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, hoje pela manhã nós ouvimos que a promessa do Filho de Deus, que vinha sendo anunciada desde o princípio do mundo, desde os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no paraíso, alcançou o clímax com o anúncio
do Filho de Deus por meio do anjo a Maria, a crente Maria, anunciando a Maria que ela daria luz ao Filho de Deus, Salvador do mundo. Maria recebeu a promessa do Salvador com fé, o que todo crente deve fazer. Agora, veremos que o anúncio do nascimento do Salvador deve ser recebido por todos os crentes com alegria, como o foi pelos pastores. Então, recebemos a promessa do Salvador com fé e o anúncio do nascimento do Salvador com alegria. O profeta Miqueias, lá no livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o profeta havia profetizado algo particular acerca do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Lá o profeta disse sobre uma pequena cidade da Judéia, insignificante à época, apesar de essa cidade já aparecer no cenário do povo de Deus no Antigo Testamento, bem cedo lá, quando Israel entrou em Canaã. Mas Miqueias profetizou mais sobre essa cidade. E disse: "E tu, Belém Efrata, de modo nenhum és a menor entre as cidades de Judá, porque de ti nascerá o Salvador." Efrata provavelmente é o nome mais antigo de Belém. Lá em Gênesis capítulo 35, versículo 19, faz menção de Efrata e diz que quer dizer Belém. Então, Belém é o nome atualizado da antiga cidade de Efrata, provavelmente. Então, por meio do profeta Miqueias, Deus já havia indicado que o Salvador deveria nascer na cidade de Belém, Belém da Judéia. Judéia é a grande região ao sul da Palestina, a região onde Davi começou o seu reinado, que depois se espalhou por todo o Israel. Agora veja, para cumprir essa profecia, que havia sido anunciada muito tempo antes, o Senhor Deus soberanamente governou sobre a humanidade de tal maneira que, por meio dos romanos, fosse convocado um censo, onde cada cidadão de cada país tivesse de retornar à sua terra natal para ali se registrar. Esse recenseamento, nós lemos no texto, foi na época do imperador César Augusto, quando provavelmente Quirino era governador da Síria, e de alguma maneira Quirino parece que ficou supervisionando o trabalho desse censo, pelo menos nessa região Sírio-Palestina. Assim, José e Maria, que eram da tribo de Davi, precisavam sair da Galiléia onde moravam, cerca de 200 quilômetros da Galiléia para a Judéia, e subir até Belém, que era a terra natal de José. Normalmente, as mulheres não estavam obrigadas a fazerem essas viagens para o recenseamento. Mas considere que Maria é diferente. Ela ouviu as palavras do anjo acerca da promessa desse filho. E Maria vem considerando essas coisas, vem guardando essas coisas, ponderando. E até aqui no texto, nós lemos mais uma vez, no final da passagem, que Maria guardava essas coisas no coração, ponderava essas coisas. Maria não quis ficar para trás. Ela entendeu que ter de ir a Belém, naquele momento em que ela já estava no auge da sua gravidez, não era uma coincidência. Maria percebeu que Deus estava governando o mundo, girando o mundo, como fez na época de Josué, fazendo o sol parar, governando a vontade dos homens de tal maneira que culminasse exatamente com esse evento. Isso é Deus poderoso. Deus que não devemos subestimar, nem brincar com o seu poder. Então Maria, confiando na providência de Deus, vai com José, seu futuro esposo, acompanhando nessa viagem a Belém da Judéia. Aqui um ponto, mais uma vez, sobre o Natal.
Já falamos sobre isso no domingo passado, mas tem algumas coisas aqui no texto que também são importantes para nós considerarmos na nossa avaliação sadia sobre a cultura de boa parte do mundo ocidental de celebrar o Natal no mês de dezembro, particularmente no dia 25 de dezembro. Na quarta-feira passada nós também ouvimos o estudo que o irmão Adé trouxe, onde ele também explicou, deu várias informações históricas e implicações sobre o Natal, a celebração propriamente e também sobre a data, né? Mas uma coisa, em primeiro lugar, para nós observarmos aqui, é que, propositadamente, o texto não dá nenhuma indicação de uma data precisa. Lucas, ao registrar essa passagem falando sobre o nascimento de Jesus, ele é impreciso, ele começa dizendo, naqueles dias. A gente pode pensar, bom, talvez existem outros autores que também usam essa expressão, mas Lucas, ele próprio disse, lá no capítulo 1, versículo 3, quando ele se propôs a elaborar esse evangelho, um relato acerca de Jesus Cristo, ele diz, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dado por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que vos foste instruído. E tudo o que Lucas estava investigando, e o Espírito Santo de Deus guiando Lucas, ele estava submetendo isso aos apóstolos e a testemunhas oculares. Versículo 2, ele fala sobre isso. Então, Lucas, muito possivelmente, teve contato, talvez até com Maria mesmo, porque tem informações que você vai ver que está em Lucas, que não aparecem em outros evangelhos, acerca do nascimento de Jesus. Então, de onde ele obteve essas informações? Então, tanto na sua interação com os apóstolos, como provavelmente Maria e outras testemunhas oculares, ele buscou acuradamente ser preciso. Em muitos momentos, Lucas faz exatamente isso. Quando Mateus e os outros evangelhos às vezes não mencionam ou falam geralmente, mas aqui ele, de propósito, ele não é preciso. Ou ele não conseguiu, ou essa imprecisão ele já notou nas fontes que ele pesquisou, porque talvez as próprias fontes que estavam lá, que foram testemunhas oculares, nenhuma delas sabia qual era o dia. Então, para nós é muito claro, Deus cerrou o dia do nascimento de Jesus. Não temos, não era o propósito de Deus nos revelar o dia preciso do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Mateus também não faz nenhuma alusão à data. Outra coisa, além da imprecisão de informações sobre a data, é que o texto também não nos dá muita informação sobre as circunstâncias do nascimento de Jesus. Embora aqui em Lucas nós temos mais do que nós temos em Mateus, e vocês sabem que somente Mateus e Lucas registraram sobre o nascimento de Jesus. Marcos e João não fazem isso. E Mateus é muito breve. Mateus só menciona o nascimento de Jesus, sem dar detalhes sobre como foi o nascimento. Mesmo aqui em Lucas temos muito pouca informação. E há muita imprecisão nas informações. Então parece que de propósito Lucas realmente não está dando detalhes que a gente possa reconstruir aquele cenário como a gente vê na sugestão dos presépios. Há muita coisa naquele presépio que falha em relação ao cenário. Primeiro porque não é mencionado muitas das coisas que nós vemos no presépio. O que nós obtemos aqui do texto, basicamente, é que depois de uma viagem de vários dias, 10 dias talvez, alguns sugerem 5 ou 6 dias, mas Maria estava gestante, já em gestação adiantada. Então, se uma viagem diária dura em torno de 20 a 30 quilômetros por dia, eu acho que 10 dias é o mínimo aqui que a gente pode realmente pensar sobre uma viagem que eles fizeram.
Mas veja que ele já estava em Belém quando se completou o tempo da gestação. Então não temos uma precisão sobre se eles chegaram exatamente ali em cima da hora, como alguns comentaristas, vocês vão ler sobre isso, que então chegando em cima da hora eles vão procurar lugar e não conseguem lugar em hospedaria nenhuma. Mas o texto também não está dizendo que eles chegaram em cima da hora. Eles chegaram em Belém e cumpriram seus dias. Eles estavam já em Belém quando os dias da gravidez foram cumpridos. E então, eles deram à luz um menino. Nada lemos sobre o modo como o menino veio ao mundo, apenas que ele foi enrolado em pano, que era muito comum, e colocado em uma manjedoura. Existe também muita discussão acerca de manjedoura, mas eu vou deixar isso de fora porque em algumas passagens está com um artigo definido como se fosse um lugar específico, e não como se fosse meramente um cestinho, como se fosse um lugar específico que os próprios pastores rapidamente encontram. Porque uma manjedoura, um bebê no cestinho, quantos lugares poderiam estar? Mas é como se houvesse um lugar específico. Isso é possível realmente, com base em algumas menções dessa manjedoura. Mas, mais uma vez, não temos como ter certeza acerca disso. O parto se deu em um estábulo, porque diz, não tinha lugar para eles realizarem o parto na hospedaria. O texto não diz que eles foram barrados. Eu já vi gravura, não sei se alguém viu gravura assim, José, Maria, chegando numa estalagem e o estalajadeiro botando a mão assim, dizendo para eles, não tem lugar para vocês. Mas isso não está claro. É possível que eles não encontraram um lugar apropriado, privado, para que o neném nascesse. Mas se vocês pensarem, José era natural de onde? De Belém. Isso implica que ele tinha muitos familiares em Belém. A hospedaria não seria problema para ele, porque ele não precisaria nem pagar, tinha muitos familiares. Mas é possível que mesmo nessas casas não houvesse um lugar, naquele momento em que chegou a hora do menino nascer, um lugar apropriado para a privacidade da família. Até porque no texto não é mencionado mais ninguém junto com José e Maria. Então parece que eles procuram um lugar reservado e encontram um coxo num estábulo, em um momento que também tem algum mistério aqui, porque pesquisando o mês de dezembro em Israel, no passado e ainda hoje, é um mês de chuvas e até de frio, nesse período do ano em Israel. Se esse era o caso, os animais não estariam no campo, mas os pastores estavam cuidando do rebanho lá no campo. Então parece que a providência de Deus reservou aquele dia e deu uma trégua, e os pastores aproveitaram para levar o rebanho para o campo, e até durante a noite eles ainda estavam por lá, e isso proporcionou que o lugar estivesse vazio e pronto para que Maria e José pudessem usar. Então, devemos ter cuidado para não ficar explorando demais os detalhes aqui para tentar reconstruir a cena. Talvez o máximo que a gente pode fazer aqui é observar como a providência de Deus está guiando esse acontecimento aqui. Isso a gente pode perceber, que realmente tem coisas aqui que são meio estranhas, mas estão contribuindo para aquilo que a narrativa está nos conduzindo, que é o nascimento do Salvador Jesus. Então essas imprecisões nas informações acerca do nascimento de Jesus realmente sugerem que não devemos focar nesses detalhes do nascimento de Jesus. Talvez focando na providência de Deus. E outra coisa é que a própria estrutura do texto, isso quando a gente está estudando, estudando o texto para preparar a mensagem, uma das coisas que a gente deve observar é a estrutura do texto, como a narrativa está se desenvolvendo. E vocês podem perceber como o próprio texto aqui ele está avançando, está acelerando, está avançando rapidamente
para focar no que vem depois, que é a celebração, a alegria pelo nascimento do Salvador. Então eles dão Lucas dá pouca informação acerca do próprio momento do nascimento e corre para gastar mais tempo relatando sobre a celebração do nascimento por meio dos anjos. Então isso também nos ensina que não devemos gastar muito tempo tentando reconstruir esse cenário do nascimento de Jesus, porque não temos informações precisas para isso, mas devemos sair daqui com a mensagem que nós avançamos para a segunda sessão dessa passagem. Então, a mensagem da passagem se volta para a alegria do nascimento do Salvador Jesus Cristo. Mas não saímos vazios desses primeiros versículos, não. Nós saímos daqui com a mensagem, basicamente, que vai ser o fundamento da alegria que nós veremos a seguir. Nós temos aqui a mensagem já completa. Nasceu em Belém o Cristo, Filho de Deus. Então, o acontecimento é o nascimento. Então, não são as circunstâncias que são importantes, mas é o fato do nascimento. Nasceu. Onde? Em Belém, para cumprimento das Escrituras. Quem nasceu? O Cristo, o Filho de Deus. Isso é tudo que nós precisamos. Para irmos mais adiante, para a notícia que o anjo entregou àquele grupo de pastores que estava cuidando dos animais nos arredores de Belém. Então nós vemos isso mais precisamente a partir do versículo 8 dessa passagem até o versículo 20. Notem, irmãos, que assim como aconteceu com Maria, está acontecendo algo semelhante aqui com os pastores, porque eles também ficam com medo, espantados com a aparição repentina do anjo. E eles também se espantam com a manifestação do anjo, mais gloriosa até do que aquela manifestação do anjo que nós vimos hoje de manhã, quando ele apareceu a Maria para renovar a promessa do Salvador. Agora, além da aparição do anjo, todo o redor deles está brilhando, e depois muitos outros anjos aparecem, louvando a Deus e cantando as palavras, versículo 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Algumas traduções está paz na terra entre os homens de boa vontade, mas essa não é a melhor das traduções, não. A tradução que talvez combina melhor, realmente tem discussão, mas a que combina melhor é essa aqui mesmo. Então, da mesma maneira que Maria teve medo com a manifestação do anjo, também os pastores estão realmente espantados com medo, mas da mesma forma eles ouvem a palavra tranquilizadora do anjo. Vocês não precisam ter medo. Deus não está contra vocês. Você lembra que o anjo disse isso a Maria? Maria, você não precisa ter medo. Deus não está contra você. O anjo agora diz a mesma coisa aos pastores: vocês não precisam ter medo. Deus não está contra vocês. Especialmente os pastores. Isso é algo realmente chamativo aqui, porque os pastores, dentro dos grupos sociais em Israel, estavam entre aqueles que eram escanteados. Tinha os publicanos, tinham as meretrizes, mas os pastores também. Porque os pastores passavam muito tempo fora da cidade e não cumpriam zelosamente, em razão disso, as regras dos fariseus. Então, muitas vezes eles eram impedidos de participar de celebrações em Israel por causa do seu estado de impureza, pela necessidade do trabalho que eles realizavam fora da cidade, dos campos, tomando conta dos animais, eventualmente tendo contatos com animais mortos. Você se lembra das regras que tinha de purificação? Todas essas coisas contribuíram para que aos poucos o grupo dos pastores fosse relegado à margem da sociedade de Israel. Então imagine, a presença dos pastores, do anjo para esses pastores, podia ser realmente um juízo de Deus contra a vida que eles viviam. Mas, pelo contrário,
eles ouvem que Deus os havia escolhido para serem os primeiros a receberem a notícia do nascimento do Salvador. Que coisa maravilhosa! De terror do juízo de Deus ao anúncio gracioso da salvação por meio de Jesus Cristo. Isso é a história de todos nós também. Saímos do estado de condenação para o estado de salvação graciosa em Jesus Cristo. E os pastores puderam confirmar as palavras que o anjo havia anunciado quando eles entraram em Belém e encontraram a criança exatamente como o anjo havia indicado, enrolada, enfaixada e deitado na manjedoura. Então esses pastores, cheios de alegria, começam a espalhar a notícia: nasceu o Salvador, que é o Cristo prometido. E então ele anuncia em Belém e nos seus arredores, e depois eles voltam para o campo radiantes de alegria. Nós não lemos das pessoas que ouviram essa notícia a mesma alegria, não. Nós lemos versículo 17 e 18: e vendo, divulgaram os que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram. A palavra aqui pode ser traduzida também como se espantaram das coisas referidas pelos pastores. Então eles estão ouvindo aquilo que os pastores estão contando acerca do nascimento de Salvador, mas a fonte não era muito segura. A fonte não era muito confiável. Os pastores estão dizendo isso. Quem vai acreditar nos pastores? E eles reagem não com a alegria que deveriam reagir, com a mesma alegria dos pastores, mas com espanto, porque de fato era a expectativa de todo judeu o nascimento do Salvador. Mas essas pessoas não receberam o anúncio do nascimento do Salvador com fé e muito menos com alegria. Então, cumpriu-se aquilo que Isaías havia dito. Quem deu crédito à nossa pregação? Ainda hoje a gente percebe isso. Quando nós, especialmente nessa época, estamos mais preocupados em pregar sobre o nascimento de Jesus Cristo, alguns estão apressados para terminar, não estou dizendo aqui, mas no mundo, para correr para a festividade deles, que não tem nada a ver com o nascimento, com a mensagem do nascimento do Salvador. São mais interessados nos seus banquetes pecaminosos do que no motivo, na razão para a celebração do nascimento do Filho de Deus. Mas Maria, por sua vez, ela guardava todas essas coisas, meditando. No versículo 19, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. O menino vai crescer lá no meio dos doutores, Maria vai ver como ele estava reagindo diante dos doutores, a sabedoria do menino, e ela está observando essas coisas como uma crente, não como uma mãe, como uma crente. Lembrando das palavras que o anjo havia dito, das promessas, do cumprimento dessas promessas e de toda a expectativa messiânica que pairava sobre Israel. Assim, como Maria respondeu com fé à promessa do Filho de Deus, os pastores responderam com alegria ao anúncio do nascimento do Filho de Deus. Alegria, irmãos, pelo nascimento do Salvador. Como disse o apóstolo Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Essas palavras saem do contexto de Romanos capítulo 7, quando o apóstolo Paulo está falando sobre as perturbações da natureza humana caída, a tristeza de ter de enfrentar uma luta diária por causa da natureza humana caída, mas como ele conclui, com a alegria do anúncio do Salvador, mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então o nascimento do Salvador Jesus Cristo é sim
um dos atos redentivos que deve ser lembrado pela Igreja de Jesus Cristo, para ser celebrado debaixo de pregação, conforme nós recebemos pelo regimento das igrejas reformadas, o artigo 43, falando sobre os dias de comemoração. Nós não estamos comemorando festa de Natal, mas sim devemos comemorar o nascimento do Salvador, como os anjos estão fazendo, como os pastores estão fazendo, e como a Igreja de Cristo Jesus é chamada a lembrar e a celebrar debaixo de pregação o nascimento do Filho de Deus, sem uma preocupação com uma data específica e não do modo como o mundo o faz. Não limitado, portanto, ao dia 25 de dezembro, nem mesmo temos uma ordenança bíblica para fazermos isso em dias específicos, mas ainda devemos fazer com a alegria em nosso coração, por causa do que significa o nascimento do Filho de Deus. O começo da nossa salvação foi marcado pelo momento em que o Rei dos Reis deixou o trono do universo para nascer do ventre de uma virgem. Então isso definitivamente, irmãos, não tem nada a ver com o Natal celebrado pelo mundo. Nada a ver. O Natal celebrado pelo mundo não está interessado em saber que o eterno Filho de Deus se fez carne, assumiu a nossa natureza humana. O mundo não está interessado em saber isso. Nem está interessado em saber que Jesus é o Salvador imaculado, que por meio da sua obra redentiva na cruz do Calvário, salva o seu povo dos pecados dele, como o anjo anunciou a Maria em Mateus 1:21. A luz que eles preferem é a dos pisca-piscas. Eles desprezam que Jesus é a luz que brilha no meio das trevas, porque eles não querem abandonar as trevas deles. O mundo não está interessado em buscar a Deus, nem de desfrutar de uma comunhão com Deus. Os homens deixam Deus de lado para buscar os seus próprios interesses nesse mundo. O mundo busca no Natal apenas um pretexto, irmãos, para dar vazão aos seus pecados, para esbanjar bebedice, orgias, consumismo, e para ofuscar a mente com um tipo de sentimentalismo vazio. Nada mais do que isso. Assim, os pecadores que corrompem o nascimento, a celebração do nascimento do Filho de Deus, com as suas festas pagãs, antecipam com as suas festividades o juízo de Deus que permanece sobre cada um deles enquanto não se arrependeram. Então, se alguém deseja fazer bom uso do Natal, deve lembrar aquilo que nós também ouvimos nessa passagem. O Natal fala sobre nascimento. O grande acontecimento aqui é um nascimento, não o nosso. Então precisamos saber quem nasceu, onde ele nasceu, por que ele nasceu. Quem levar essa mensagem a sério não se juntará com os ímpios para celebrar o nascimento do Filho de Deus, mas se juntará à igreja, que é exemplo dos pastores de Belém. A igreja se alegra e louva a Deus pelo nascimento do Salvador, o seu eterno e amado Filho. Amém. Amém. Vamos orar nessa oração.